Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Toda terça-feira a gente tem esse bate-papo aqui no nosso Movimento Elo, que acontece ao vivo aqui na 316 com o nosso amigo querido Douglas Martins, compartilhando um pouco de suas experiências e da sua sabedoria conosco. Não é isso, Douglas? Bom dia, querido. Paz, tudo jóia? Tudo jóia, Welber. Bom dia a todo mundo que está aí nos ouvindo, pelo Brasil, pelo mundo. Privilégio, mais uma vez, estar aqui, né, junto contigo e compartilhando com a audiência da Rede 316. Muito bom estar aqui de novo. Maravilha. Hoje, diretamente de Curitiba? Curitiba, estamos aqui. Curitiba, então tá certo. Beleza. E como é que tá Curitiba hoje aí? Tá frio? Mas, de novo, voltamos a ter um clima chuvoso, né? Sim. Nossa Curitiba sendo Curitiba, né? Fazendo certo. Aquelas suas oscilações. E mais um dia bom. Ainda assim, um dia que o Senhor fez. Maravilha. Ontem aqui em Brasília, depois de quase, acho que uns 100 dias, caiu aí 2 minutos de chuvisco. Deu assim, deu para molhar a orelha de um passarinho. Então, assim, mas estamos aqui na expectativa. Eu acho que no Brasil inteiro, Welber, a gente está passando por isso. Acho que tem sido a maior estiagem dos últimos anos, né? Pois Curitiba, mesmo com essa característica que tem, nós estamos vivendo um tempo de rodízio de água aqui, né? Sim. Já há muitos meses, porque apesar de, por exemplo, agora ter um chuvisco aqui, a gente não tem tido chuvas suficientes. Eu creio que essa é uma situação no Brasil inteiro, a gente tem passado por essa dificuldade, né? É verdade. Onde tem chuva abundante mesmo é Norte e Nordeste, assim, no Nordeste, claro, né? E não em todo o Nordeste, mas pelo menos assim, eu vejo que o pessoal, Salvador, né? Ali, Salvador, Alagoas também, algumas cidades de Alagoas, né? Tá chovendo bastante. Mas vamos lá. Beleza, hoje nós estaremos tratando sobre qual assunto, meu amigo? Welber, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a importância dos times e vamos fazer um paralelismo, né? Tratando dentro dos times que todos são importantes. Então eu quero trazer aqui para os nossos amigos ouvintes, né? Baseado, como sempre, a gente traz um texto da Palavra de Deus que vai inspirar a nossa conversa. Mas hoje a ideia é, concluindo essa série, né, chegando no final dessa série que trata dos times, né, a importância dos times nas organizações, a gente vai falar isso, né, como todo mundo é importante numa organização, assim como num time de futebol, cada jogador, num time de vôlei, cada jogador, em cada equipe, cada membro da equipe é importante e tem uma estratégia por trás, né, do seu papel. Assim também nas empresas, nos nossos negócios, as pessoas são importantes. E eu separei aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo... todo o capítulo 12 é muito importante, mas eu quero pegar aqui alguns versículos, né? Logo no começo do capítulo 12, que trata sobre os dons, né? Paulo está falando à igreja de Corinto, dando a eles uma certa exortação, explicando a importância de todos os dons, né? De todos os dons e como eles são importantes e muito mais relevantes quando praticados conjuntamente. E ele então vem aqui no começo, versículo 3, ele diz: por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai dizer Jesus seja amaldiçoado, né? Ou seja, ele está reforçando a ideia de que quem está no time de Jesus, quem está fazendo parte daquele movimento, de toda aquela dinâmica conjunta, dificilmente vai, né, fazer uma manifestação contrária ou de forma contrária, assuntosa, né, arrogante, desrespeitosa a alguém que representa aquele grupo. Estou tentando traduzir
né, o contexto bíblico para o contexto empresarial, e ele continua dizendo, né? E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então, do mesmo jeito que alguém não fala Jesus seja amaldiçoado, por outro lado, não vai reconhecer a liderança, né, de Jesus se não tiver recebido o Espírito Santo. Assim, nos nossos times, no nosso contexto de organização, se você não engaja aquelas pessoas e as pessoas não percebem um conjunto de líder e liderado, né, um time funcionando, dificilmente aquela pessoa vai reconhecer aquele líder com um papel importante. E aí ele continua, né, Paulo continua dizendo no versículo 4, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. E aqui eu já, né, faço mais um paralelo. Numa organização há diferentes tipos de papéis, diferentes tipos de dons manifestados ali, não necessariamente dons espirituais, mas dons no sentido de dádivas de Deus, já que o ser humano feito, né, criado por Deus, como criatura de Deus, tem no seu DNA essa característica, né, de estar sempre buscando a divindade e com isso manifestando algumas facetas daquilo que Deus é, né? Vai estar ali então manifestando as suas habilidades dadas por Deus, e aqueles que já tiveram um encontro com Jesus, acrescentando, né, nesse movimento de entregar quem eu sou para o meu time, vão trazer então essas manifestações dos dons do Espírito também no mundo do trabalho, né? Há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, há diferentes iniciativas na organização, papéis, responsabilidades, mas o nosso objetivo, ele tem que ser o mesmo. A gente precisa trabalhar para a mesma missão. Então, eu quero, né, fazer esse paralelismo aqui, usando o texto de Paulo, à igreja de Coríntios, né? E ele vai continuar, depois lá no versículo 12, ele já vai dizendo assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, ou seja, assim como a empresa precisa viver em unidade, embora tenha muitos colaboradores, né, fazendo o meu paralelismo aqui com o texto, onde ele diz, embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Então, embora a organização, né, os nossos negócios tenham muitas pessoas com habilidades diferentes, com competências diferentes, formamos uma mesma empresa. Não é possível uma empresa se tornar bem-sucedida quando dentro dessa empresa há uma divisão e uns andam para um lado, outros andam para outro e não há convergência. Por isso, a gente vai entender, né? No nosso próximo encontro vamos falar um pouco sobre planejamento novamente, e aí já com algumas questões mais práticas, mas é importante que as organizações, né, no papel, na figura dos seus acionistas, dos seus fundadores, dos seus sócios, que elas estabeleçam com muita clareza os valores dessa companhia, os valores que serão praticados nessa empresa, que definam com muita clareza a missão, né? Por que acordamos todos os dias para ir trabalhar naquela empresa? Isso traduz um pouco do espírito, né, da missão de uma empresa. Quando Paulo se refere, fala à igreja de Coríntios, e dando essa exortação, né, falando para a igreja que tinha vivia uma certa divisão ali dentro dela, então ele vem trazendo essas exortações, né? A gente vê ao longo das cartas de Paulo, particularmente a segunda carta de Paulo, ele vem falando muito sobre o cuidado com essas divisões, porque elas produzem uma rachadura estrutural na organização que vai destruir aquela organização no tempo. Então, nós como empreendedores, como fundadores, empresários, precisamos
trabalhar a favor da unidade, do corpo de colaboradores que temos na nossa organização. Ele vai continuar aqui na sua exposição aos Coríntios, dizendo, olha, pois em um só corpo todos fomos batizados, em um único Espírito, né? E ele está dizendo, se você é judeu, grego, escravo ou livre, não importa, todos receberam o mesmo Espírito, desde que entenderam, né? Lá no caso da igreja, o plano redentor de Jesus Cristo e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. No nosso contexto empresarial, desde que aquele colaborador, ao ser convidado a entrar na empresa, ele entenda a missão, a visão de longo prazo da empresa, os valores da empresa e fala, olha, que joia que vocês têm essa missão, porque ela fala ao meu coração e eu me sinto engajado nessa missão. Eu posso trabalhar e me levantar todos os dias para vir até aqui e fazer isso todos os dias. De modo que, quando eu entendo a importância, né, como líder, como fundador de uma empresa, que no corpo dessa empresa, assim como Paulo continua falando ali no versículo 14, né, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Né? Ele vai chamar a nossa atenção para o fato de que numa organização, né, a gente vai ter diversidade. São muitas as pessoas, alguns fazem papel de mão, outros fazem papel de corpo, outros de pé, outros de orelha, outros de nariz, e assim, uma mão não pode dizer para o braço, eu não preciso de você. Onde ficaria pendurada então a mão, se não fosse o braço? Além disso, como é que a mão pegaria alguma coisa se o braço não a levasse até aquela coisa? Como o braço funcionaria se não tivesse ligado ao corpo, recebendo os comandos dos nossos neurônios, do sistema nervoso central, do nosso cérebro, da nossa mente? Ou seja, assim como o corpo apesar de serem muitos membros, fazem parte de uma única unidade, assim também nas nossas organizações, a gente precisa de um engajamento tal com os nossos times e um engajamento tal dos nossos times conosco, que a gente possa entender essa ideia, essa analogia que o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios nos ensina. Eu desafio aí o nosso ouvinte a depois, com calma, né, ler esse capítulo e se inspirar nessa manifestação, nessa exortação de Paulo à igreja de Corinto, que serve também a nós como empreendedores, a nós como colaboradores. Talvez alguns que nos ouçam não sejam empreendedores, empresários, mas trabalham em uma equipe, trabalham em um time, e não é incomum que a gente veja pessoas que estão em um time e que negligenciam a importância de fazerem parte desse time de uma maneira muito mais integrada, colaborativa, né, intencional. E não é incomum que a gente veja, então, pessoas que estão dentro de uma organização que precisa ser um corpo, mas ele funciona como se fosse um dedo amputado. Ele está lá fora, ou ele funciona como uma brasa que foi tirada de dentro do braseiro. E o exemplo da brasa é tão impactante quanto o exemplo do corpo. Se eu tiro uma brasa de dentro do braseiro e boto ela apartada do braseiro, em alguns poucos minutos, ela vai esfriar e vai se apagar. Da mesma maneira, qualquer pessoa que participa de uma estrutura organizacional precisa entender esse papel, que eu faço parte, eu sou membro de um corpo, eu faço parte de um todo, eu não sou uma ilha em mim mesmo, né? Eu sou membro de um mesmo corpo. Quanto mais integrado o time está, mais eficiente esse time é. Talvez alguém fique se perguntando, mas até a tia do cafezinho,
até o tio da limpeza, até o profissional mais alto, o principal executivo da empresa, sim, todos nós somos membros de um só corpo. Uma empresa é uma organização de muitos membros que, quando alguém não funciona como parte desse corpo, ele é como a brasa fora do braseiro ou como um membro amputado do corpo, que vai morrer e vai causar prejuízos para aquele corpo. Um corpo sem uma mão, sem um pé, sem uma perna, não é um corpo tão eficiente, ainda que nós saibamos que hoje, na medicina e nas outras estruturas que cuidam da biologia do corpo, a gente possa implantar uma mão mecânica, uma perna mecânica, um coração transplantado. Todas essas coisas são verdades, mas é óbvio que a eficiência que aquele corpo que foi modificado e que não funciona porque foi transplantado por alguma razão, ele tem um outro tipo de performance diferente. E a gente precisa, entendendo isso, trabalhar para que todos os membros do corpo tenham uma participação ativa, Paulo nos ensina dessa importância de a gente se envolver nas nossas equipes. É importante essa história de um com o outro. É importante essa coisa de que eu sou membro do corpo, parte do corpo, e o que eu faço por esse corpo é relevante. Se você tirar os dedos do pé, você terá uma dificuldade tremenda de ficar de pé, Se você tira os dedos da mão, você diminui a capacidade de pegar coisas, e assim sucessivamente. Então, a exortação que Paulo dá à igreja quanto a esse papel do membro no corpo de Cristo é a mesma exortação que serve para nós no mundo empresarial. Eu tenho aprendido com os anos, Welber, que as pessoas, essas pessoas conectadas umas às outras, constroem negócios bem-sucedidos. Contradizendo um pouco alguns jogos, que são jogos onde o profissional, o jogador, o atleta, participa sozinho, e a gente acredita que ele sozinho faz aquilo. Ao contrário disso, há uma equipe por trás daquele atleta, trabalhando em conjunto com ele, para que ele possa, então, fazer aquela competição em tese individual, mas uma competição com um esforço coletivo tremendo, com várias pessoas agindo aí, Então, é importante a gente entender que a gente veja no nosso time e nas pessoas e na composição do nosso time um grupo de partes importantes que, trabalhando junto, formem uma equipe muito mais forte. Qualquer que seja o ângulo que a gente quiser dar, a gente vai chegar à conclusão de que o todo é mais importante do que a parte. A gente vai chegar à conclusão de que o todo colabora muito mais do que a parte. A gente vai chegar à conclusão de que cada parte, colaborativamente, trabalhando para o todo, levará os negócios, levará aquelas pessoas que estão ali naquele time a um patamar de eficiência muito maior. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. A gente precisa sempre pensar, no nosso processo empresarial, a gente precisa olhar para ele, e eu sempre provoco, os empreendedores a fazerem um exercício. Imagine que você está na sua organização, você olha para aquele time, pensa em alguém, tira ele do grupo. Mentalmente, pensa em alguém, tira ele do grupo. Se você tirar aquela pessoa na sua mente
e o processo continuar funcionando sem nenhum problema, significa que você tem gente demais. Não é que aquela pessoa não é importante. Infelizmente, alguém tomou a decisão de ter gente demais na estrutura do time. Aquela pessoa é importante porque todas as pessoas são importantes. Talvez você tenha que ajudá-la a se recolocar em outra empresa no mercado, porque você de fato não precisa dela. Mas, se por outro lado, você tira essa ou aquela pessoa mentalmente da sua cabeça e você sente que ela de fato é importante, faça com que ela esteja integrada ao time. Porque se aquela pessoa que você reputa como importante está ali naquele grupo e não receber a atenção, né, do time, do grupo, e ela fosse isolando, uma hora você vai perder como corpo, como time, ok? Então é importante que a gente entenda que gente demais ou gente de menos não é um problema de pessoas importantes, é um problema de erro de contratação. Pessoas demais e pessoas de menos precisam ser tratadas em todas as organizações. Mas, na hora que eu tenho o time, todas são importantes, né? Um bom time é aquele que é unido, interdependente, né? Que trabalha junto nas circunstâncias, que não pode ter gente nem de menos, nem de mais. Precisa ter o time adequado. Imagine um braço com duas mãos. Não ia ser muito funcional, né? Imagine uma pessoa com 3 pernas. Provavelmente não seria tão funcional. Então a gente precisa de fato entender que em uma organização, todos são muito importantes. Não há que se distinguir do ponto de vista da importância da coletividade e da unificação de um time que só porque eu estou sentado na cadeira de CEO, de gerente, de presidente ou de diretor, eu sou mais importante do que quem faz a limpeza ou de quem trabalha no meu RH ou quem trabalha na produção, no chão de fábrica. Não podemos confundir a importância das pessoas no time com o nível de responsabilidade que cada um tem no time. Cada um cumpre um papel e tem um tipo de responsabilidade. Eu brinco nas empresas, né, com quem eu converso, imagine que a pessoa da limpeza, que você às vezes trata como irrelevante, não dá o devido cuidado, a devida atenção, por alguma razão, ficasse um mês sem ir na empresa. Como é que ficaria o ambiente de trabalho, né? Como é que ficaria o seu banheiro? Como é que ficaria as salas, o local coletivo? Por mais que a gente tente suprir o trabalho de um membro do corpo, um membro do time, não tem nada mais eficiente do que aquele próprio membro fazendo o seu papel. De modo que eu encerro, Elber, essa parte da nossa introdução, né, chamando a atenção dos nossos amigos, né, dos nossos ouvintes, pela importância de você olhar para o seu time, todos aqueles que fazem parte do seu time, desde uma empresa individual, que parece que só depende de mim, mas observe que você depende de outras pessoas, até aquela empresa que tem 1000 funcionários, né? Todas elas precisam entender que em um time nós somos todos importantes. Precisamos tratar com clareza o excesso e a falta de gente, mas precisamos também dar a devida relevância e responsabilidade a cada um dos papéis exercidos nas nossas equipes. É isso, Elber. Eu queria aí, né, já começar a ouvir as nossas perguntas e começar, então, a trazer as respostas aí para os nossos
amigos ouvintes. Maravilha, então tá aí, ó. Essa foi a nossa introdução aí da importância de um time, né? E que assim, que fique bem claro que todos em um time são muito importantes, né, Dongley? Até porque a gente vê que num grupo de funcionários, numa equipe, né? A gente vê que alguns se acham menos, tem algumas dificuldades, às vezes de adaptação, às vezes se acha incompetente, né? Mas enfim, daqui a pouco eu acredito que você vai falar um pouco mais também sobre isso. Mas a primeira pergunta, Dongley, que eu tenho aqui, né, que a equipe mandou aqui pra gente, foi o seguinte: existe mesmo uma competição saudável dentro da empresa? Como é que a gente mostra que todo mundo é importante e ao mesmo tempo faz um ranking dentro da empresa, mostrando, por exemplo, as vendas de cada um? Como fazer isso? Legal. Essa é uma pergunta muito, mas muito complexa e difícil de responder. Porque se por um lado a competição é algo que estimula as pessoas, por outro lado, a competição pode se tornar uma forma de distinção entre pessoas. E aí, quando a gente quer conduzir as nossas empresas através de um modelo saudável da palavra de Deus, nós precisamos tomar o cuidado, né? Tomar o cuidado de não gerarmos um tipo de classe distinta daqueles que são os melhores e aqueles que são os piores. É tarefa da empresa, da organização, treinar as pessoas para que todos tenham um nível mais ou menos equilibrado, né? Vamos pensar num time de futebol, num time de vôlei, qualquer time que trabalha em equipe. Você acredita que um time conseguirá ser campeão na sua modalidade se ele tiver uma estrela e um monte de perna de pau? Um monte de gente ruim? Eu tenho absoluta convicção de que não. É impossível você ter um time formado por alguém muito fora da curva e um monte de outras pessoas muito abaixo da curva. Me parece que isso é um defeito de gestão. Quando nós construímos times, nós deveríamos buscar que a gente tivesse um nivelamento dentro desse time. Ou seja, se a minha régua de qualificação, de contratação, de seleção de pessoas está alta, porque eu quero um time de altíssimo nível, então eu deveria ter a habilidade de fazer um processo seletivo saudável e equilibrado, em que todos os candidatos tivessem mais ou menos o mesmo nível. E assim eu vou conseguir construir um time mais Dongley. Eu já tenho na minha empresa lá 3 vendedores, ou 2 líderes de produção, ou 2 analistas na área financeira, ou qualquer que seja a área da empresa, e um se destaca mais do que o outro. Qual é o seu papel enquanto líder de uma empresa ou de uma área, de um departamento que tem esse tipo de característica, de contexto? O seu papel deve ser o de observar o seu time, olhar que há um gap, há uma diferença, há uma distinção, há uma distância de produtividade, de performance entre o colaborador A e o colaborador B. E investir na vida daquele colaborador A ou daquele colaborador B que está, de certa forma, com uma capacidade produtiva menor. Então, quando que é saudável uma empresa premiar, ou identificar e potencializar essa
brincadeira, vamos chamar assim, essa competição saudável? Quando o meu time está equilibrado. Porque com um time equilibrado, haverá uma alternância nessa liderança, né? Se eu boto lá um placar aonde fulano A sempre é o único campeão, o que eu estou fazendo com o restante do meu time? Se eu não preparo eles, não melhoro a qualificação deles, não dou as ferramentas para eles, ele vai se desanimar e ele vai se tornar cada vez pior. Às vezes aquilo que parece ser uma competição saudável se torna um instrumento de destruição. Eu passo em várias empresas e observo sempre isso. Empresas em que você tem um grupo em que alguém é muito mais destacado do que o restante do time, aquela competição é mais danosa do que benéfica. Quando eu tenho um time mais equilibrado, esse tipo de brincadeira de competição é muito mais saudável. De modo que, como cristãos, nós deveríamos, antes de instaurar determinados tipos de competições ou determinados tipos de exposições das pessoas, nós deveríamos primeiro nos preocupar se o nosso time tem um nível equilibrado. Investir no desenvolvimento deles e aí sim desenvolver esses modelos que estimulam o crescimento com, de fato, uma competição muito, entre aspas, mais saudável e mais equilibrada. Ok? A gente sabe que a palavra de Deus nos ensina, né, nos orienta, nos exorta a que ninguém ache que é melhor do que ninguém. Ninguém tenha sobre si mesmo um pensamento mais elevado do que o outro. Então, quando eu vou para a Bíblia e olho para os exemplos diversos, mas como os exemplos que Jesus trouxe, né? Jesus investia na vida dos discípulos. Apesar da gente saber que tinham 3 discípulos que estavam mais próximos ali, tinham um certo destaque de liderança, ainda assim todos eram tratados igualmente, né? E o que acontece é que no meio de um grupo de pessoas, naturalmente, vão haver aqueles que se destacam e vão assumir posições de liderança. Mas eu penso, concluindo aqui, né, e já respondendo aquela parte final da pergunta, como fazer então isso? Primeiro passo que eu tomaria, olhe para a sua equipe, observe se elas têm um nivelamento de conhecimento, de forças, de capacidade. Passo 2, se elas não têm esse nivelamento, invista por um tempo no desenvolvimento daquela pessoa. Se você não acredita que aquela pessoa tenha o perfil da sua empresa, né, não tenha os valores da sua empresa, não tem a visão do seu negócio, tenha uma conversa franca com essa pessoa, colocando 2 opções, 2 caminhos para ela. O caminho de refletir sobre a necessidade de mudar a sua posição e estar alinhado com a empresa, ou o caminho de deixar a empresa e procurar uma outra oportunidade em outro lugar, onde os valores estejam alinhados, onde a missão seja, né, assimilada, para que ele possa dar o máximo de si. Porque se ele não der o máximo de si, ele talvez nunca chegue no nível de toda a equipe, e aí você sempre vai ter esse nivelamento, esse desnivelamento dentro da sua equipe. E com isso, você vai ter a dificuldade de ter uma competição de fato saudável. E aí sim, quando você entender que tem um grupo mais ou menos, do ponto de vista da capacidade de participar desse tipo de competição, um grupo mais equilibrado. Não permita que a sua empresa tenha sempre aquela mesma pessoa sendo a única pessoa que está em destaque porque tem alguma coisa errada
acontecendo na gestão dos seus times. Legal, e isso assim, acontece, eu acredito que com a tua experiência, né, Dongley, eu acho que isso deve ser uma coisa até meio que, entre aspas, normal, né, no meio de muitas empresas, de muitas equipes, não é verdade? É muito comum você encontrar empresas que são mais fortemente ligadas ao mundo das vendas, que cria competições e não está nem aí para o time, né? E que olha para o time só como um grupo a alcançamento. Ele não pensa no desenvolvimento, e aí é cada um por si, né? E o que a gente percebe é que a performance desses times é pior do que a performance dos times que são mais equilibrados. É muito fácil de entender isso. Se você tem 5 pessoas no seu time, só uma pessoa performa e é sempre a campeã. Significa que tem 4 que não estão performando. Se eu trabalho nessas 4, elevo o nível de desempenho e desenvolvimento delas a um patamar, se não igual, muito mais próximo daquele que faz uma alta performance, agora eu tenho 5 pessoas performando. Qual das 2 empresas vai performar mais? É óbvio que é a segunda. Então, empresas que valorizam a competição mais do que o desenvolvimento das pessoas performam menos do que as empresas que desenvolvem as pessoas e geram uma competição saudável. Okay. É uma questão quase que de obviedade. E, Dongley, as pessoas que estão nos ouvindo, né? Tem muita gente aí ligado com a gente aqui na Trade, muita gente mesmo, muita gente aqui mandando recado, agradecendo aí pela rádio e tal, e em especial minha amiga Magali, né, que está lá em Nanuque, Minas Gerais. Ela está dizendo o seguinte: Dongley fala sempre com muita propriedade, Deus te abençoe, meu irmão. Então tá aí, ela que é lá da Igreja Batista Novo Tempo e tá aí em especial fazendo, né, esse comentário a respeito desse bate-papo que temos toda terça-feira aqui na Rede 316 com o nosso querido Dongley Martins, no Movimento Elo, que acontece ao vivo toda terça-feira a partir das 10 horas. E, Dongley, tem mais aqui uma pergunta aqui da nossa equipe, né, que enviou aqui pra gente, e ela é o seguinte: como é que a gente lida com várias pessoas diferentes? A gente sabe que se juntarmos 2 pessoas ou mais num ambiente de trabalho, já vai ter divergência. Qual a diferença de unidade para uniformidade? E tem mais outra pergunta aqui: por que as pessoas têm que estar unidas por objetivo da empresa, mas elas são muito diferentes? Legal, excelentes perguntas. Mas eu quero antes mandar um abraço lá para Magali, agradecer, né, o convívio dela aí através das ondas do rádio, né, ou nesse caso das ondas da internet, né? Muito obrigado, Magali, por nos acompanhar aí, obrigado pelas palavras, isso certamente anima aí o nosso coração, mas é sempre um privilégio compartilhar, né, com vocês, com toda a nossa audiência, vai ser sempre uma alegria muito grande estar aqui. Welber, então voltando lá na nossa pergunta, né? Como é que a gente lida com pessoas diferentes? Não, isso é muito jóia, e eu diria para nossos ouvintes, né, que a diferença é uma bênção. Você já pensou um corpo só de perna? Como é que seria chato esse negócio, né? Ou um corpo só de cabeça? Como é que seria a vida, né, a vida da humanidade, se o corpo fosse só uma mão, se o corpo fosse só um braço? Cara, a grande beleza e a grande maravilha do nosso Deus é que o nosso Deus ama a diversidade, mas não aquela diversidade que o mundo está distorcendo aí, não é isso. O nosso Deus, ele nos fez diferentes, com pensamentos, ideologias, né, estratégias, habilidades. O Senhor nos deu essa multiplicidade de dons. Isso é maravilhoso.
Então, como é que a gente lida com a diferença? Amando a diferença, amando o fato de que nem todo mundo é bom com finanças, amando o fato de que nem todo mundo é bom com vendas, amando o fato de que nem todo mundo tem um pensamento tão lógico e que vai ser bom lá na indústria, ou lá na venda, no balcão, lá na produção, né? Ou seja, a diferença, o diferente é a beleza da criação de Deus. Então, eu creio que se a gente ama o nosso Deus de verdade, se a gente teve uma experiência transformadora com Jesus, dentro de nós tem instalado a essência de Deus, o Espírito Santo de Deus, que ama, criou a diferença entre as pessoas e as pessoas diferentes para viverem conectadas entre si. Isso é projeto de Deus, meu irmão e minha irmã. Então, nós precisamos amar as diferenças. Na continuidade, né, a pergunta ia na direção de como é que eu junto, então, pessoas diferentes no mesmo ambiente de trabalho, né? E como é que eu lido com essas divergências? Olha, a resposta para isso é simples, mas a execução não é tão simples. Então, eu vou começar pela resposta. Como é que a gente junta duas pessoas diferentes para fazer a mesma coisa? Bom, eu primeiro preciso dizer para essas duas pessoas qual é a missão que elas têm para fazer todos os dias. Por isso, a importância de nós, como empreendedores, escrevermos uma missão para os nossos negócios. Eu acordo todos os dias e vou para meu negócio para... Essa é a forma mais legal de você escrever uma missão. Então, você pode pegar aí, pesquisar na internet, né? Consultar aí algum conselheiro, mas uma forma simples de você escrever uma missão é dizer o seguinte: eu acordo todos os dias e conduzo esse negócio para. E aí você vai dizer, olha, para ser uma empresa que impacta a vida das pessoas por meio da educação, para produzir uma experiência gastronômica com quem come o meu cachorro-quente, para entregar a melhor bicicleta produzida com conforto ao usá-la, ao sentar na nossa bicicleta. Eu acordo todos os dias para transformar a vida das pessoas por meio da saúde que eu gero nela quando atendo ela no meu consultório. E assim vai, né? A gente poderia dar muitos exemplos aqui. Então, acho que a primeira coisa que une pessoas diferentes é ter um propósito, uma missão, uma causa. É isso que une pessoas diferentes. Vamos pensar no casamento? Em geral, é mais comum que duas pessoas que se casam sejam diferentes. São diferentes no gênero, por isso nós cristãos cremos num casamento entre um homem e uma mulher. São diferentes na forma de pensar, porque vieram de famílias diferentes. São diferentes na forma de agir, porque têm diferenças aprendidas ao longo da sua vida. Mas encontraram uma causa, um propósito, uma missão conjunta: criar uma família. É por isso que os casamentos dão certo. Quando os casamentos dão errado? Quando aquelas pessoas perdem o seu propósito, buscam missões diferentes e trabalham por causas diferentes. E aí começa a ruína no casamento, e aí começa a ruína nas empresas. De modo que eu diria, então, diga para essas pessoas diferentes qual é a missão que essa organização tem, o propósito pelo qual ou pelos quais aquelas pessoas estão ali naquele mesmo lugar. E isso vai permitir que as pessoas trabalhem pela mesma causa, a mesma missão, e poderão conviver juntos com as suas diferenças. E acho que no final ali tinha uma pergunta sobre a diferença entre
unidade e uniformidade. Bom, uniformidade vem da ideia de uniforme, que a gente pode facilmente remeter ao uniforme da empresa, o uniforme da escola, o uniforme do quartel, ou seja, os lugares onde a gente usa a roupa igual. O uniforme, então, é, no nosso contexto empresarial, todo mundo usa a mesma roupa. Qual é a diferença de uniformidade, então? Uniformidade é uma pessoa que pensa diferente da outra, ela gerou um pensamento, né, com uniformidade, unidade na forma e não forma na unidade. Então, se eu vou dentro de uma fábrica e olho para um monte de gente vestindo a mesma roupa, eu não posso concluir que todo mundo pensa igual porque vestiu a mesma roupa. Eu tenho uniformidade na roupa e, eventualmente, tenho unidade no pensamento. Essa é a grande diferença. Eu acho que é a forma prática de entender a diferença entre essas coisas. Então, o que nós queremos nas nossas empresas? Em algumas empresas, nós queremos unidade e uniformidade, porque são empresas que usam uniforme. Outras empresas não usam uniforme, né? Escritórios, lugares mais informais, não usam eventualmente uniformes. Mas eu quero unidade. Eu quero pessoas que pensam diferentes, mas que trabalham para o mesmo propósito, para a mesma missão. Então, essa é a minha maneira de enxergar, Welber, esses conceitos, né? Eu diria que, reforçando aqui, é super importante que você defina, né? Que os nossos ouvintes definam a sua missão, né? Os seus valores. Né? O valor é aquilo que a gente usa para tomar decisões, para basear as nossas decisões, quando eu estou diante de uma coisa que confronta a minha missão. Então, eu tenho lá a missão de prestar o melhor atendimento em saúde para os meus clientes, e chegou lá na hora de fazer um atendimento, alguém tem que tomar uma decisão de usar um equipamento ou uma matéria-prima, um insumo, que é um pouco mais caro do que você tinha previsto. Você olha para a sua missão e diz, eu tenho que dar o melhor atendimento. Você vai lá nos seus valores e fala, melhor atendimento para mim, ele está baseado no valor de que o cliente vem em primeiro lugar. Você vai ficar discutindo, então, se você usa o produto mais caro? Não. Você vai atender o cliente com um produto mais caro e vai revisar os seus custos para os próximos atendimentos, porque aquele cliente já está ali, na mesa de cirurgia, na sala de consulta do exame, que você não pode simplesmente recuar, né? Você vai usar o valor para suportar e tomar a decisão. E a visão é o que a gente chama de visão de futuro, é como eu quero ser reconhecido em alguns anos pela sociedade. Então eu posso dizer, por exemplo, que eu quero ser reconhecido como a empresa que desenvolve produtos com alta tecnologia, com alta eficiência e que valoriza e prioriza a usabilidade das pessoas. Eu vou trabalhar para isso todos os dias e, em algum tempo, eu vou ser reconhecido no mercado. E qual é a melhor maneira de ser reconhecido pelo mercado? É que o mercado compre e consuma os meus produtos que entregam aquele valor que eu disse que quero entregar para as empresas que se relacionam comigo no mercado e no tempo. Então, faça esse exercício, construa isso, e eu tenho certeza absoluta que pessoas diferentes, com dons e habilidades diferentes, trabalharão unidas porque entendem o propósito e a missão da empresa. Maravilha, Dongley. E a última pergunta aqui, Dongley, para você. A gente já falou algumas vezes sobre demissão. E então, mais uma vez, falando sobre valorização de pessoas, como a gente trata aquele funcionário que não tem rendimento?
Às vezes é até gente boa, esforçado, mas não rende o que se esperava dele. Como é que a gente pode pensar ou quando, né, pensa em demissão? Aham. Não, excelente pergunta, e por mais que a gente seja, né, uma organização, um movimento que defende valores do reino, a gente sabe muito bem que Jesus produziu, né, algumas ações semelhantes a uma demissão, né? Então, dentro do contexto da palavra de Deus, a gente vai encontrar suporte para tomar decisões como essa. O que eu entendo, Welber, nesse processo, é que nós não podemos confundir performance com frouxidão. Nós não podemos confundir firmeza com falta de respeito. Então, vamos lá. Eu estou num contexto que tem lá uma equipe de trabalho. Eu percebi que eu tenho um liderado que performa menos que os outros. Eu fui lá, investi tempo naquela pessoa para entender por que ela performa menos. É porque ela não recebeu o treinamento A que o outro recebeu. Legal, vamos dar o treinamento A para aquela pessoa. Ela foi lá, recebeu o treinamento, continua não performando. Eu vou lá, vou procurar entender o que aconteceu com aquela pessoa. Ela vai dizer, eu não me sinto bem trabalhando aqui. Ótimo, já está respondido, né? Você não se sente bem trabalhando aqui, vamos promover você ao mercado de trabalho para que você possa encontrar um lugar onde você se sinta melhor trabalhando. Então, a gente usa o nome de demissão e às vezes parece que isso é muito mal. Mas a demissão muitas vezes é uma promoção. Alguém que está insatisfeito e não está feliz de trabalhar aqui, e eu já investi, já treinei, já mentoreei, já aconselhei, e no final o problema é porque ela não está feliz, a gente precisa ajudar essa pessoa, promovendo ela ao mercado de trabalho de volta, para que ela possa encontrar um lugar. E aí as empresas cristãs, dirigidas por princípios e valores do reino, precisam entender que, como papel central, elas precisam cuidar de pessoas. Então, mesmo quando eu promovo uma pessoa para o mercado de trabalho, isso não quer dizer que a minha responsabilidade com essa pessoa acabou, né? Eu entendo que promover alguém para o mercado de trabalho significa ajudar essa pessoa. Então, eu posso demitir alguém e, ainda assim, ajudá-la a encontrar um novo emprego. Ainda assim, dar ou disponibilizar para ela um treinamento, uma orientação de como ela busca uma nova vaga, de que tipo de negócio, empresa, ela deve procurar para se sentir bem naquele ambiente de trabalho. Ok? Então, não é porque eu mandei alguém embora, demiti alguém, ou promovi a pessoa para o mercado de trabalho, use o nome que você quiser usar, que a minha responsabilidade como empreendedor cristão, que valoriza os valores do reino na empresa, eu vou largar para lá, virar a página e vida que segue. Não, meu irmão. A gente cuida de pessoas. Então, há algum problema em mandar alguém embora, né? Não vejo que haja problema. Desde que você tenha investido tempo, e desde que você tenha se interessado por saber por que aquela pessoa não está performando, suponhamos, Albert, que essa pessoa não está performando porque ela está passando por um problema grave de saúde na sua casa. Aquela pessoa performava antes, passou a não performar agora. Será que ela é porque ela é uma pessoa negligente? Pode ser que ela esteja vivendo um problema grave. E nós, como empreendedores, como líderes, com valores e princípios do reino, precisamos nos interessar pelas pessoas. Né? Eu tenho uma empresa muito grande, não consigo cuidar de todo mundo. Invista tempo nos seus líderes para que eles entendam os valores do reino no seu negócio e aquele líder direto daquela pessoa possa se interessar por pessoas, possa cuidar daquelas pessoas.
O outro lado da mesma moeda é: não permita que pessoas de má índole, de mau caráter, com perfil aproveitador, se aproveite de você por causa do seu desejo de ser uma empresa baseada em princípios e valores do reino. O que eu quero dizer com isso? Não é porque você é uma empresa de princípios e valores do reino que alguém que é negligente no trabalho vai receber um carinho na cabeça. Ao contrário disso, a palavra de Deus nos ensina a corrigir a quem a gente ama. E se a gente ama as pessoas que trabalham na nossa empresa, é hora de corrigir aquele negligente. E se ele for exortado e não mudar de atitude, promova ele ao mercado de trabalho. Porque aquela pessoa está agindo com negligência. Então, nós precisamos ter, de um lado, um amor tão grande que é capaz de andar uma milha e tentar entender o que está acontecendo, e do outro lado, uma firmeza tão pronta e tão decidida e objetiva que a gente não permita ser tratado, né, ser considerado um tolo, um idiota na nossa condução com os nossos times. Jesus entra no templo, vê um monte de gente vendendo, ele olha para aquilo e fala: não está certo aquilo. E o que ele faz? Passa a mão na cabeça, fala: olha, queridão, que pena que você está aqui, você escolheu o lugar errado, pegue suas coisinhas, vai ali para fora. Não, Jesus vai lá e mete o chicote. Ou seja, né, a gente sabe que o reino de Deus é justiça. Paulo, escrevendo na igreja em Roma, diz isso, né? Justiça, paz e alegria no Espírito. Ele não diz que é só paz no Espírito, é justiça. E justiça se manifesta quando a gente cuida e quando a gente corrige. A gente é justo quando a gente cuida e quando a gente corrige. A gente não é justo só quando passa a mão. Esse é um desvio de entendimento da nossa cultura, talvez latino-americana, que faz com que a gente ache que todo mundo é pobrezinho, coitadinho, né? O que a gente precisa é de amor extremo e retidão extrema. Isso vai fazer com que a gente seja capaz de demitir pessoas com muita tranquilidade. Por fim, eu quero dizer que quando você faz uma prática de cuidar de pessoas, você tem a prática de dar feedback, de conversar com as pessoas. Quando você chega ao ponto de ter que demitir essa pessoa, a própria pessoa vai já saber e você vai poder dizer para ela os motivos pelos quais você está demitindo aquela pessoa ou promovendo ela para o mercado de trabalho para outra oportunidade. Porque você já fez isso ao longo da jornada. A pessoa já recebeu aqueles feedbacks e vai ser muito mais fácil dizer para ela: olha, infelizmente não há compatibilidade entre você e o grupo, eu acho que a gente precisa buscar uma outra oportunidade. Maravilha, então tá aí essa mais uma edição, né, que a gente está aqui finalizando do nosso Movimento Elo, ao vivo, meu irmão, para você estar sendo privilegiado por poder estar aí participando desse Movimento Elo ao vivo. Se você quiser saber mais sobre o Movimento Elo, você acessa lá movimentoelo.org.br, tem muita coisa bacana por lá. Hoje a gente está aqui com Dongley Martins falando sobre a importância da equipe e como ele falou lá no início, né, que fique bem claro que todos, sem exceção, dentro de uma equipe é extremamente necessário, não é, Dongley? Perfeito, Welber, é isso mesmo, né? A gente não pode esquecer, não há membro do corpo menos importante ou mais importante. O que há são responsabilidades diferentes e a gente precisa tratar responsabilidades no nível de cada responsabilidade. Mas todas as pessoas, todos os membros do time ou do corpo são igualmente importantes. Eu já quero deixar aqui, né, um spoiler para o nosso próximo encontro, semana que vem. Sim. Aliás, né, estaremos nos encontrando no dia 7 de setembro, né, porque a rádio não vai parar, né? Sim. Um dia extremamente importante para a nossa nação,
em que nós precisamos exercer o nosso espírito patriótico, né? E estaremos aqui, Welber, falando sobre planejamento de longo prazo, o que na minha percepção como cidadão brasileiro, me parece que é um pouco do que nós precisamos engajar nossa nação, né? Pensando nas consequências de longo prazo das decisões que teremos que tomar nos próximos dias e meses aí, né? Enquanto caminhamos na nossa democracia, enquanto nós construímos a nossa democracia. Então, já fazendo aí um paralelo, nós vamos falar sobre planejamento para longo prazo, e isso, né, é um pouco de, assim, aquelas coisas de Deus, né? O senso de humor de Deus. Vamos falar de um tema super relevante que tem aí um paralelismo com a nossa nação também. Maravilha. Douglas, quero mais uma vez agradecer aí então a tua participação, a tua presença aqui junto com a gente, né? Obrigado por esse tempo aí disponibilizado para nós aqui nesse bate-papo do nosso Movimento Elo ao vivo, né? Estamos tendo essa oportunidade do Movimento Elo ao vivo aqui na Rede 316, e é mais uma vez muito bom estar com você. Queria que você já trouxesse aí, apesar que você já introduziu a introdução final, as considerações finais, melhor dizendo. Então, assim, que você trouxesse as considerações finais para a gente encerrar esse bate-papo. Então, Welber, eu quero animar os meus irmãos empreendedores, né, a de fato valorizarem as pessoas, né? Não só porque essa é a missão central do Reino de Deus, cuidar de pessoas, e nós estamos aqui, né, com o papel de avançar o reino, no sentido de preparar o caminho para quando Jesus voltar, né? Então, lembre disso, você é um embaixador do reino, vocês são embaixadores do reino. Cuidem das pessoas que o Senhor colocou nos seus negócios, cuidem com diligência, sejam firmes, mas lembrem que nossa missão é essa. Quero agradecer, né, a todo mundo que tem nos acompanhado aí. Compartilhe com outras pessoas, né? Acesse lá a página do Movimento Elo.org.br. Você vai ser muito bem-vindo na nossa comunidade, com o objetivo de impactar, né, os empreendedores, os empresários, os profissionais liberais do nosso país, e até onde as redes do rádio alcançar, com esses princípios e valores do reino, sempre usando princípios de gestão, princípios profissionais, mas sempre fundamentados em princípios da palavra de Deus, e tem sido um privilégio fazer isso junto contigo, Welber. Obrigado aí mais uma vez, até a semana que vem, um abraço para todos, semana abençoada. Maravilha. Obrigado então mais uma vez, Douglas. Deus abençoe. Semana de bênção para você também, e até a próxima terça-feira, permitindo Deus aí, claro. Amém. Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.